começo de conversa, é bom deixar claro que o carnaval é rigorosamente falando uma festa cristã. Ela está intrinsecamente ligada ao catolicismo. O fim do carnaval, ele marca o início da quaresma, que é o período de 40 dias, na verdade 47, que antecede a Páscoa e durante o qual os católicos eles são encorajados a abrir mão dos prazeres para lembrar o sofrimento de Jesus Cristo. Durante muito tempo, esse período era marcado por jejuns em que não se comia carne. A terça-feira antes da quaresma era o último dia em que se podia comer carne, por isso era chamada em latim de Carnevale, que significa adeus à carne. De Carnevale é que teria origem então a palavra carnaval. Mas a origem das festividades é muito mais antiga e se baseia em tradições pagãs. Vários povos costumavam celebrar o fim do inverno no hemisfério norte, com festivais em que se comia e bebia muito, com muita fartura, para afastar o espírito dos dias escuros. Em muitos deles, as pessoas elas se disfarçavam com máscaras e fantasias para terem liberdade de fazer o que era proibido nos outros dias do ano. Entre essas festas estavam o Festival de Dionísio na Grécia, a Lupercalia em Roma e a festa de Ísis no Egito. Outra origem está em festivais como a Saturnália, também de Roma, e as Sacésias da Babilônia, onde os papéis eram invertidos. Os homens eles passavam a se vestir de mulher, as mulheres de homens, os senhores de escravos, ou então um prisioneiro tomava o lugar do rei. Era um jeito de destacar que, apesar das diferenças da sorte e do nascimento, no fundo todo mundo era igual. Essas farras eram tão generalizadas e intrínsecas a essas sociedades que elas continuaram existindo mesmo depois da difusão do cristianismo. E antigamente elas às vezes duravam meses. Desde o Natal, às vezes já começava, até a primavera, em abril. A Igreja Católica, ela tentou várias vezes acabar com essa festividade toda, porque ela via tudo isso como uma manifestação pagã. Mas acabar era fácil na lei, mas efetivamente era muito difícil, porque as festas elas já estavam integradas aos costumes dessas populações durante séculos. Então, já que não dá para derrotar, junte-se a eles, né? Diz o velho bordão. Aos poucos, durante a Idade Média, o carnaval ele foi integrado ao calendário litúrgico da Igreja. Foi o Papa Gregório Magno, no século VI, quem tentou organizar a bagunça e estabeleceu que o período da quaresma deveria começar na quarta-feira de cinzas e ordenou que todas as festas carnavalescas deveriam se encerrar antes disso. Assim, o dia do carnaval, ou a terça-feira gorda, que é o último dia que se come com fartura antes da quaresma, é calculado como sendo 47 dias antes da Páscoa. A festa do carnaval, ela chegou aqui no Brasil ainda durante o período da colônia, trazido obviamente pelos portugueses. O primeiro registro dessas festividades aqui ocorreu em 1533, na então capitania de Pernambuco. Mas o carnaval dessa época não se parecia com nada, né, de jeito nenhum com o que a gente tem hoje. O que a gente tinha naquela época era uma festa trazida de Portugal, conhecida como entrudo. E o que é esse tal entrudo? Era o nome que se dava aos tipos de brincadeira que se realizava no período do carnaval em Portugal. O nome entrudo, ele se refere à entrada na quaresma. Inicialmente, na Idade Média, era comum os portugueses das aldeias celebrarem o carnaval construindo bonecos gigantes feitos de madeira e tecido, mais ou menos como os bonecos gigantes que ainda hoje são vistos tanto em Olinda quanto no Vale do Paraíba, em São Paulo, na época do carnaval. Além dos bonecos, a característica mais marcante do entrudo, que ficou muito popular no Brasil, eram as brincadeiras violentas. Nas semanas que antecediam ao carnaval, eram preparadas as chamadas laranjinhas ou limõezinhos de cheiro. O nome dependia da cor e do tamanho do objeto, né? Eram bolas de cera
coloridas, na verdade recheadas, normalmente com água perfumada. Às vezes nem tanto, mas já vou explicar. Havia, inclusive, o comércio dessas bolinhas de cheiro, né? Essas laranjas e limõezinhos que eram vendidos pelos escravos nas ruas. As famílias da alta sociedade, ou da sociedade meio remediada, ela convidava os seus amigos para almoçar e logo depois do almoço começavam a jogar esses limõezinhos e laranjinhas, dando banho em todo mundo, né? E tinha toda uma regra. Você podia jogar no escravo, o escravo não podia jogar de volta em você. Os escravos podiam jogar nos escravos, mas também não podiam jogar nos escravos da casa grande, né? Também tinha toda uma regra social. Quem tomava com uma laranjinha ou um limãozinho na cara, né, ou no corpo, podia às vezes jogar um resto de água ou de vinho que tinha no copo contra outra pessoa, até mesmo o resto de comida, desde que também não machucasse. Isso dentro da sociedade, né? Inclusive o Dom Pedro II também brincava o intrudo, né, com essa questão das laranjinhas de cheiro. Isso dentro da sociedade. Fora da sociedade, a coisa pegava. As bolinhas, os limõezinhos de cheiro, as laranjinhas eram jogadas nas ruas contra pessoas que você às vezes não conhecia. Isso gerava briga, isso gerava discussões. Muitas das vezes não tinham só água perfumada, às vezes também era arremessadas fezes, era arremessada água e farinha no rosto das pessoas. Então isso acabava se tornando uma festividade meio violenta nas ruas do Brasil. Aqui eu estou falando em ruas, né? Tô falando do ambiente urbano, mas no ambiente rural, nas fazendas, os escravos eles eram liberados também para brincar 3 dias de carnaval. Só que, aos poucos, essas brincadeiras violentas, elas incomodavam as pessoas, acabavam gerando brigas, e aos poucos foram sendo consideradas muito grosseiras e pouco civilizadas. A sociedade, ela começou a migrar dessas festas para os bailes e passeios de máscaras, como se fazia em Paris. E a partir de 1830, começaram a aparecer leis proibindo o intrudo nas ruas. A festa, ela foi oficialmente banida em 1841, mas continuou sendo praticado em muitos lugares até o início do século XX. Com isso, a natureza do carnaval no Brasil foi mudando. Enquanto os ricos se divertiam em bailes de máscaras, muitas vezes em teatros e cassinos, e casas particulares, obviamente, o povo ia brincar nas ruas. Nessas ruas aconteciam desfiles, eram formados blocos e os cordões carnavalescos. A diferença entre os dois é que os blocos eram mais organizados, geralmente formados por uma associação, todos usavam fantasias parecidas, né? Enquanto os cordões, eles eram mais informais. Os dois já eram uma evolução do famoso Zé Pereira, que era um grupo mais informal ainda. O primeiro Zé Pereira foi um grupo de foliões que saiu às ruas no Rio de Janeiro em 1846, acompanhados por instrumentos de percussão. O nome ele passou a indicar qualquer tipo de grupo de bagunça carnavalesca improvisada, sem organização, e que hoje é mais conhecido como bloco sujo. A percussão do Zé Pereira, ele deu origem à bateria que a gente ouve até hoje das escolas de samba. Hoje em dia, bloco carnavalesco é um termo usado no Brasil para qualquer grupo que se organize para brincar o carnaval junto e que não seja tão estruturado quanto uma escola de samba. Isso inclui os blocos afro e os trios elétricos da Bahia, os blocos de frevo e maracatu de Pernambuco e os chamados blocos de enredo, que são como escolas de samba menores e mais simples e que também desfilam nos sambódromos de cidades como Rio e São Paulo. O Galo da Madrugada, que desfila todo sábado de carnaval de manhã cedinho no Recife, é considerado o maior bloco do mundo, reunindo mais de 2 milhões de pessoas.